Olá, bem-vindos a mais uma dieta do Cordeiro, marinado em porções. Estamos aqui diariamente compartilhando uma refeição espiritual da culinária cristã. Eu, Marina Maprelha Corroian, tenho servido com prazer todos os dias aqui um capítulo deste meu livro. Como já expliquei, esse livro foi escrito por partes, né? E cada parte em cada ano, e a cada ano durante os sábados do ano, por isso que cada parte tem 52 capítulos, como tem 52 sábados cada ano. Por que eu estou falando isso? Hoje não é sábado, o dia que eu estou postando esse vídeo, né? É dia 9 de abril, mas no dia que eu escrevi esse capítulo era um sábado, e por isso você vai entender por que que eu sempre faço uma relação do que eu estava vivendo. Aliás, essa é a proposta mesmo da dieta, a gente sempre associar, relacionar a passagem bíblica, o que Jesus fez, o que aconteceu nesse episódio, em cada episódio, com a nossa vivência, né? Com as nossas experiências práticas diárias. A Bíblia precisa estar na nossa vida e a nossa vida na Bíblia, né? Jesus vivendo em nós e nós vivendo em Cristo. Então, essa é a grande proposta desse projeto aqui com a dieta. E se você ainda não assistiu à apresentação e à abertura que explicam o procedimento, o propósito, os esclarecimentos, os links estão aí na descrição do vídeo, bem como as passagens bíblicas de cada capítulo, ok? Então, inscreva-se aí no canal, dê o seu like se você gostou, tá gostando do meu tempero, né, das comidinhas aí diárias, e compartilhe com pessoas que você sabe que precisam deste alimento, e vamos lá prosseguir, né? Então, diz assim aqui, o título do capítulo é Um Homem e uma Mulher Curados no Sábado. E o título dessa reflexão é bem sugestivo para combinar com as minhas experiências da semana. Por quê? Porque eu, uma mulher, meu marido, um homem, juntamente com outros homens e mulheres, estivemos sendo ministrados, curados nesse sábado, o dia todo pelo Senhor. Mais para frente eu darei detalhes da relação desta passagem bíblica com nossa passagem deste sábado na casa da família. Aliás, foram 7 os milagres realizados no sábado, e já abordamos aqui 5 deles. No 14º, 15º, 22º, foram 2, e agora nesse 30º, ou melhor, no 33º capítulo, e hoje também. E nesse capítulo, é o 40, completaremos com esses 2 últimos milagres sabáticos. Então, vamos aos textos bíblicos. Eles estão em 2 passagens diferentes, narradas somente no Evangelho de Lucas. Uma no capítulo 13, a da mulher, e a outra no capítulo 14, do homem. Ambas iniciando exatamente da mesma maneira, certo? Sábado, 3 pontinhos. E nos 2 casos, as pessoas foram curadas, ambos gerando as mesmas 2 reações contrárias nas mesmas 2 categorias diferentes de seguidores de Jesus, entre as multidões. Os que glorificam a Deus versus os que ficam indignados com Jesus. Então, nós vamos ver esses 2 pontos aqui. O primeiro dele é os que glorificam a Deus. Em Lucas 13, do 10 ao 17, diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Jesus, nós já sabemos, vivia para glorificar a Deus e estava lá numa sinagoga glorificando a Deus com seus ensinos.
Mas a mulher, como eu e você, também deveríamos viver para a glória de Deus. No entanto, como ela, muitas outras não estão fazendo por estarem também igualmente mantidas doentes, encurvadas e presas por um espírito maligno, que mais adiante Jesus o identifica como o próprio Satanás, camuflado na doença física, como em outros casos também nas doenças da alma, que igualmente impedem as pessoas de se endireitarem na vida, mantendo-as presas em armaduras, como as do cavaleiro preso na armadura, uma fábula muito interessante de Robert Fisher, que conta a cura e libertação de um eu desconhecido ao trilhar o caminho da verdade. Estou no penúltimo capítulo, inclusive. Mas Jesus a viu, não só por fora, com suas deformidades, mas enxergou o seu interior também, tomado pelo maligno, e se compadeceu. Era mais uma oportunidade de glorificar a Deus, curando enfermos e libertando cativos. E então aquela mulher que sempre deve ter ficado para trás dos outros é chamada à frente de todos por Jesus, para receber, ao toque das mãos de Jesus, a sua libertação do maligno e, consequentemente, a sua cura da doença. É Jesus operando no sobrenatural, nada mais natural que ela, agora endireitada na vida, imediatamente louvar e glorificar a Deus também. O mesmo aconteceu com um homem no capítulo seguinte, em outro certo sábado, só que desta vez não na sinagoga, mas na casa de um fariseu. Algumas traduções chamam este homem de hidrópico, outras apenas explicam que era uma doença que deixava o corpo inchado. Seja qual for o diagnóstico, o fato é que este homem também foi tocado por Jesus e curado da sua enfermidade. Vamos ver isso neste segundo ponto, os que ficam indignados com Jesus. Mas enquanto a mulher louvava a Deus, o dirigente da sinagoga resmungava, indignado pelo fato de Jesus ter curado no sábado. Ele diz assim em Lucas 13:14: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Ao que Jesus bradou: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Versos 15 e 16. De fato, quanta hipocrisia! Para Jesus, todos os dias eram dias de glorificar a Deus, de fazer o bem, de curar, de trabalhar, não só no sábado, e nem exceto ao sábado. Jesus ressaltou também o valor das pessoas acima do valor dos animais, a importância da cura e libertação muito maior que do cuidado e zelo com nossos recursos profissionais. Para Jesus, como também para nós deveria ser, todos os dias são iguais diante de Deus. E o que faço para ele no domingo pode ser feito para ele também na segunda-feira. A maneira como o glorifico na sinagoga deve ser a mesma de que dentro de casa. E a motivação com que eu o obedeço, amando o meu próximo, deve ser a mesma com que utilizo meus produtos comerciais, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não há separação entre o sagrado e o secular. Não há restrição entre o dia do Senhor e os dias dos homens. Não há diferença entre a casa de Deus e a casa de família quando se anda com Deus todos os dias e em todos os lugares. Porém, depois dessa postura do príncipe da sinagoga no capítulo 13, Jesus agora no capítulo 14 procura antes se certificar que eles entenderam a lição com a mulher e pergunta: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão,
Jesus o curou e o mandou embora, e eles nada puderam responder. Lucas 14, 3, 4 e 6. Diante dessa situação, infelizmente, ficou notório que nem todos glorificam a Deus todos os dias e em todos os lugares, porque estão presos a dias, encurvados a locais, inchados de restrições incoerentes e absurdas, porque depois dessa postura de Jesus, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Lucas 13, 17. Que bênção, né? Essa meditação mostra bem que, infelizmente, muitas vezes as condutas religiosas, né, ditas religiosas, de observâncias de leis legalistas, acabam cegando, acabam privando as pessoas de desfrutarem a liberdade da graça do Senhor, do poder do Senhor, em todos os dias da semana, em todos os lugares e espaços dessa terra. A gente tem que desfrutar porque é assim que o Senhor faz, né? Como ele provou nessas duas coisas. Para mim foi uma bênção esse capítulo, espero que também tenha sido para você. E amanhã vamos ter mais um capítulo abençoado. Eu espero te encontrar aqui novamente, faminto da palavra, faminto do Cordeiro, ok? Então, até amanhã, se Deus quiser.